O Salmo 128 é considerado o Salmo da família. E é um salmo de extrema importância. E esse salmo tem sempre sido entoado todas as vezes que nós desejamos falar acerca da família. E esse é um dos 15 salmos chamados de salmos de peregrinação. Ou seja, o fiel estava se dirigindo a Jerusalém para poder adorar a Deus numa das grandes festas que os judeus têm. E aqui, para mostrar que a adoração a Deus precisa ser em família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Esses 2 primeiros versículos mostram a íntima conexão de uma bem-aventurança que está condicionada a andar nos caminhos do Senhor. Mas ele dá continuidade aqui. Isso tem que ser feito no âmbito familiar. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aí no versículo 4, ele conclui: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Portanto, se há tentativa de ser abençoado fora do âmbito familiar, aqui mostra que isso só é possível junto com a família. E assim, como consequência, nos versículos 5 e 6, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Vejam como o Salmo está estruturado em 3 partes. No centro está essa questão da família. E eu tenho trabalhado muito análise retórica que mostra isso. Dentro dos Salmos, nós temos a mensagem principal, ela está no meio, no centro. Aqui no centro está a questão da família. Então, dando continuidade aqui, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. O salmista, no Salmo 128, lá no versículo 3, compara a mulher de um homem temente a Deus a uma videira, que é admirável na sua frutificação, que representa a esposa como sendo uma fonte de alegria. Ele vislumbrava como essa árvore é importante na produção de uvas, na fabricação do vinho, que é fonte de alimento, nutrientes, renda, remédio e de liberdade, dando alegria aos pobres que colhiam os espinhos para seu sustento. Ela simbolizava prosperidade, abundância, fecundidade e a beleza de um lar aconchegante e feliz. A Bíblia está repleta de metáforas usando a agricultura para falar de coisas importantes. Jesus usou muito essas comparações. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, na segunda parte do versículo 3 do Salmo 128, compara os filhos de um homem temente a Deus a uma oliveira. Mudou da videira agora para a oliveira, que é uma das mais valiosas árvores para os hebreus, que representa os filhos fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunida à volta da mesa. Era chamada dignamente de rainha das árvores. Ele vislumbrava como esta belíssima árvore é importante na produção de azeitonas e de azeite, que é fonte de alimento, renda e remédio. E notem, o azeite feito, portanto, da azeitona, fruto aqui da oliveira, notem que era muito utilizado no azeite, que era, por sua vez, utilizado na unção. Inclusive, isso é um detalhe interessante. Quando se fala de unção no Antigo Testamento, se remete a você derramar o azeite na pessoa. E essa unção está relacionada à autoridade que está sendo delegada a essa pessoa. Além disso, a oliveira, ela proporcionava madeira para esculpir e ela representava a generosidade, dando aos pobres a alegria de colher os seus respingos para a sua sobrevivência.
Ela simbolizava longevidade, vitalidade, perseverança e fidelidade dos filhos que obedecem e honram os pais. Viverás para ver os filhos de teus filhos. O salmista diz, lá no versículo 6 do Salmo 128, como será abençoado um homem temente a Deus. A promessa de viver para ver os filhos dos filhos é empolgante e abençoadora. Chegada dos netos é algo indescritível. A emoção de ter os netos por perto ou poder participar de momentos com eles não tem preço. Tal experiência faz parte da porção que Deus prepara às famílias nesta terra. Ser avô e avó é como amar o filho pela segunda vez. Por isso costuma-se dizer que avós são como pais dobrados ou pais pela segunda vez. Há um ditado que diz: os netos são filhos com açúcar. Nessa relação existem benefícios para ambos os lados. É impressionante como essas duas gerações trabalham na saúde física, emocional e psicológica uma da outra. O Salmo 128, ele já tem uma divisão tríplice. Ele se divide em 3 partes. Então a primeira parte pega os versículos 1 e 2, a parte central e consequentemente a mais importante, os versículos 3 e 4 e a última parte, versículos 5 e 6. Então acompanhando também, por essa tradução que eu fiz. Bem-aventurado todo que teme a Adonai ou ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Versículo 2. Da labuta de tuas mãos comerás. Bem-aventurado serás e te irás bem. Então vejo que começa com uma temática bem similar, bem parecida. Como é que eu posso identificar essa primeira parte? Note que começa com a menção do bem-aventurado e termina com a menção do bem-aventurado. E fala justamente daquele que trabalha, que labuta, pela sua casa. Aí no versículo 3 e 4, você agora fala da esposa. Tua esposa é como videira frutífera no interior de tua casa. Teus filhos são como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então fala de esposa e filhos agora. Aí no versículo 4, concluindo, eis que assim será abençoado o varão que teme a Adonai. Ou seja, para o marido, esposa e filhos sempre devem ser entendidos como uma bênção de Adonai. Lógico que na época você tinha uma ênfase muito forte no homem. Lógico que para a mulher, para a esposa, o marido e os filhos também constituem bênção. É mão dupla. No versículo 5 e 6, agora temos de novo uma mudança de temática, porque agora vai falar de Jerusalém e de Israel. Aproveita o gancho do versículo 4, que é a questão da bênção, e agora entra no versículo 5 para uma abordagem mais comunitária, mais generalizada. Da mesma forma que foi feito no Salmo 127. Eu peço, desejo a bênção da minha família, mas nunca deixando de pedir as bênçãos para o meu entorno, para a minha cidade, para o meu país. Pensar no coletivo. Hoje costuma-se dizer que nós corremos o risco de nos tornarmos cada vez mais egoístas, pensando apenas em nós em primeiro lugar, em segundo lugar nós, em terceiro lugar nós. E aqui o Salmo lembra, que eu nunca posso me esquecer do coletivo. Então, se no versículo 4, a bênção daquele que teme ao Senhor, agora o desejo que essa bênção se estenda para a coletividade. Te abençoe Adonai desde Sião, e que vejas o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida, e que vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então,
o desejo de cada um de nós, que a paz não esteja apenas sobre o nosso lar, a paz sobre Israel, ou seja, a paz sobre toda uma coletividade. Essa última parte, ela se divide em 3 segmentos. Você tem um segmento inicial, que é um segmento de uma única linha que serve como introdução. E depois, o último segmento, a última linha, que também se destaca como uma conclusão. No meio, então, eu fico com uma estrofe de 3 linhas, que ela pega, na verdade, o final do versículo 5 e o início do versículo 6. Por que acontece isso? Lembrando, esses versículos foram divididos e numerados apenas... Hoje pode parecer engraçado, né? Mas como a Bíblia já tem mais de 2000 anos de idade, isso é recente. Esses versículos foram separados e numerados apenas há 500 anos atrás. Então, durante aí quase 2000 anos, não havia essa separação e nem numeração de versículos. Então, depois se fez essa separação e hoje se descobre que essa separação, ela em alguns momentos, ela não observou essas questões poéticas e assim por diante. O importante é que assim, quando você, Almeida Corrigida, não faz essa disposição, mas algumas Bíblias fazem, como Almeida Atualizada, que ela pega onde você tem poesia, divide direitinho, onde você tem a estrofe, onde você tem as linhas. E aqui chegamos à estrutura do Salmo. Uma estrutura bem simplória, uma estrutura tríplice. Parte A: bem-aventurado todo que teme a Adonai, versículos 1 e 2, corresponde a linha, que te abençoe Adonai, ou seja, desde Sião. Então, falando da coletividade. A parte central, que é a parte B, poderia até marcar como um X aqui, quando tem a parte central, coloca apenas X, né? Seria uma outra opção aqui. A casa do fiel, bênção de Adonai. Você vê que todo o salmo gira em torno dessa temática da bênção. Então, todo o salmo, né, gira em torno dessa temática da bênção. E qual é o primordial? Que a nossa casa é uma bênção de Adonai. Não vamos esconder os problemas, mas o Senhor não sabe quantos problemas eu tenho na minha casa, que às vezes tem discussão com meu irmão, com minha irmã, até mesmo com os meus pais, mas tudo isso pode ser resolvido com o diálogo, com o bom senso e sempre lembrando disso, que a casa do fiel, daquele que serve a Deus, é bênção do Senhor. Esse é o objetivo do Salmo 128.